Desde pequenos, os lápis de cor transformam rabiscos em mundos, dão vida à imaginação e carregam as nossas emoções no papel. Da infância à arte profissional, eles sempre nos acompanham. Mas você aí já parou para pensar no que acontece antes de um lápis de cor chegar às suas mãos? Ele parece simples, mas o processo de fabricação envolve alta tecnologia, precisão e até um toque de arte. Pouca gente sabe que cada lápis de cor da Faber-Castell passa por um processo minucioso, combinado com ciência e inovação. No vídeo de hoje, pessoal, vamos embarcar em uma jornada incrível e descobrir como esses lápis ganham vida desde o primeiro pigmento até o momento que estão prontos para colorir o mundo. Antes de tudo, não se esquece de deixar o like aí embaixo do vídeo e também de se inscrever aqui no canal se você quer continuar vendo mais vídeos como esse. Combinado? Então bora pro vídeo. Os lápis de cor fazem parte da nossa vida desde a infância. São usados para colorir desenhos, criar obras de arte e até mesmo por profissionais que trabalham com ilustrações detalhadas. Mas você já se perguntou o que faz um lápis de cor ser realmente bom? Porque alguns são mais suaves, mais vibrantes e duram mais tempo que outros. E a resposta está na qualidade dos materiais e no seu processo de fabricação. A Faber-Castell é, por sua vez, uma das maiores e mais tradicionais fabricantes de lápis de cor em todo o mundo e se tornou referência em qualidade. Seus lápis não são apenas coloridos, eles passam por um processo rigoroso para garantir que tenha a sua intensidade e suavidade perfeitas. Além disso, a marca também é conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade, utilizando madeira de reflorescimento e investindo em processos mais ecológicos. Agora, se engana aí quem pensa que fabricar um lápis de cor é só pegar um pedaço de madeira, colocar uma mina colorida dentro e pronto. O processo, galera, é muito mais complexo do que parece, envolve várias etapas, desde a criação da mina até o acabamento do lápis. Cada detalhe é pensado para garantir que o lápis seja resistente, confortável de usar e entregue a melhor experiência para quem vai desenhar ou pintar ele. Nesse vídeo de hoje vamos explorar cada uma dessas etapas em detalhes. Então, se você sempre quis saber como um lápis de cor é feito, fica aqui comigo porque a jornada só está começando. O lápis de cor pode não parecer simples e comum, mas a sua história remonta a séculos atrás. A versão mais antiga dos lápis, feita de grafite puro envolto em uma corda ou madeira, começou a ser utilizada lá no século XVI, mas foi só no ano de 1795 que o cientista francês Nicolas Jacques Conté criou uma fórmula moderna, misturando grafite e argila para criar uma mina mais resistente e variada em tons. A evolução dos lápis de cor veio um pouco depois, no século XIX, quando fabricantes começaram a adicionar pigmentos coloridos à composição. A ideia era criar um instrumento que fosse além da escrita, permitindo também desenhos artísticos e ilustrações vibrantes. Os primeiros lápis de cor comerciais surgiram por volta de 1834, mas só se popularizaram amplamente no século XX. No Brasil, os lápis de cor começaram a ganhar espaço no mercado desde o início do século passado, com a chegada de grandes marcas internacionais e também a expansão da indústria nacional. Com o tempo, o uso do lápis de cor se tornou indispensável para estudantes, artistas e ilustradores, consolidando-se como um dos itens mais vendidos em papelarias. E quando falamos em lápis, um nome se destaca: Faber-Castell. A empresa foi fundada no ano de 1961 na Alemanha por Caspar Faber, um artesão que começou a produzir lápis de maneira artesanal. O que era um pequeno negócio familiar cresceu e se tornou hoje uma referência mundial de lápis de alta qualidade. Ao longo dos séculos, a Faber-Castell inovou na fabricação de lápis de grafite e também de cor, investindo em novas tecnologias de sustentabilidade. Hoje, a Faber-Castell produz bilhões de lápis por ano e está presente em mais de 120 países, incluindo o Brasil, onde possui uma fábrica de grande porte. A marca se tornou sinônimo de excelência e continua investindo na qualidade dos seus produtos, garantindo que cada lápis ofereça a melhor experiência para quem desenha, escreve ou colore. E se tem uma coisa que define um bom lápis de cor é a sua mina. Se você não sabe, ela é a coloração do lápis, responsável por criar traços suaves, cores vibrantes e garantir uma experiência de uso agradável. Mas como essa parte essencial é feita? O processo é bem mais complexo do que parece. Tudo começa, galera, com a escolha dos ingredientes. Os pigmentos utilizados nos lápis de cor vêm de minerais, plantas e compostos sintéticos, garantindo assim uma ampla variedade de tonalidades. Alguns pigmentos naturais mais comuns são extraídos de minerais, como óxidos de ferro, e também podem vir de plantas como o açafrão, que dão a cor amarela.
o índigo, que dá a cor azul, e a cochonila, que dá a cor vermelha. Além disso, compostos orgânicos como o beta-coroneto e a clorofila também podem ser usados para criar cores vibrantes. Os pigmentos sintéticos, por sua vez, são desenvolvidos para oferecer maior durabilidade e resistência à luz. A paleta de cores dos lápis profissionais pode ultrapassar 120 tonalidades, permitindo aí misturas e sobreposições bem mais ricas. Cada cor é formulada individualmente para manter sua intensidade e suavidade. Para isso, os pigmentos são moídos até atingirem partículas ultra finas, o que garante uma distribuição uniforme na mina. Além dos pigmentos, a composição também inclui ceras e óleos, que são essenciais para definir a textura e o deslizamento da cor no papel. Quanto maior a quantidade de cera e óleo, mais suave e cremosa será a sua aplicação. Já os lápis escolares costumam ter menos desses componentes, resultando em um traço mais seco e firme. Essa combinação cuidadosa é o segredo para que as cores fiquem mais vivas e deslizem melhor no papel. Primeiro, os pigmentos são selecionados e levados para um moinho de esferas, onde são moídos até ficarem com partículas ultra finas, com menos de 40 micrômetros de diâmetro. Esse processo, galera, ocorre em alta velocidade, garantindo uma distribuição uniforme e uma cor intensa, sem manchas ou falhas. E esse detalhe faz toda a diferença, pois garante uma cor mais uniforme e intensa. Cada tom recebe um tratamento específico, já que alguns pigmentos são naturalmente mais ásperos e outros mais macios. A meta aqui nessa etapa é criar uma mina que seja resistente, mas ao mesmo tempo macia na hora do uso. Depois que os pigmentos são preparados, eles são transferidos para um misturador de alta rotação, onde são combinados com ceras e óleos em uma temperatura controlada de aproximadamente 80 graus Celsius. Esse aquecimento, galera, ajuda a dissolver os componentes e garantir uma fusão perfeita, formando uma pasta homogênea. Esse é um dos passos mais importantes, porque determina a textura final do lápis. Quanto mais cera e óleo, mais suave será a sua aplicação no papel, assim como eu falei. Já os lápis escolares costumam ter menos cera e mais aglutinantes, o que torna eles bem mais secos. Com a mistura pronta, entra em ação agora um equipamento chamado de extrusora de alta pressão, que empurra essa pasta colorida através de um molde cilíndrico, com a pressão de até 10 toneladas por centímetro quadrado. O resultado são minas longas e uniformes, ainda macias, que precisam ser endurecidas antes de seguir para a próxima etapa. Esse processo, por sua vez, acontece sob alta pressão, para garantir que a mina fique compacta e uniforme. Assim que saem da extrusora, essas minas ainda estão moles e precisam passar por um período de secagem antes do próximo estágio. E agora vem um detalhe essencial: o banho de cera derretida, o que ocorre em um tanque aquecido a cerca de 60 graus Celsius. Esse banho, pessoal, serve para selar os poros da mina, garantindo que ela deslize melhor no papel e tenha assim maior resistência contra quebras. Dependendo do tipo de lápis, a quantidade de cera pode ser ajustada para tornar a mina mais macia ou mais dura. As minas são mergulhadas nesse banho para ficarem ainda mais resistentes e deslizantes. Esse tratamento, pessoal, evita que elas quebrem facilmente e melhora também a fluidez da cor ao serem usadas. É isso que faz com que um lápis profissional deslize suavemente no papel, sem precisar de tanta força na mão. E se a mina é o coração do lápis de cor, a madeira, por sua vez, é sua armadura protetora. Ela precisa ser forte o suficiente para proteger a mina contra impactos, mas ao mesmo tempo macia para permitir um corte fácil na hora de apontar. Por isso, a escolha da madeira é uma etapa essencial no processo de fabricação do lápis de cor. A Faber-Castell utiliza madeira de reflorestamento, garantindo assim a sustentabilidade sem prejudicar o meio ambiente. O tipo de madeira mais comum é o cedro californiano, ou pinos, que possuem fibras bem macias e homogêneas, facilitando o corte e evitando farpas. Antes de ser utilizada, a madeira passa por um processo rigoroso de controle de qualidade, onde são verificadas a sua densidade, resistência e o nível de umidade. O processo começa com grandes toras de madeira, sendo cortadas em tábuas bem finas, geralmente cerca de 5 mm de espessura. Essas tábuas são deixadas para secar em estufas especiais, onde permanecem por semanas até atingirem um nível de umidade ideal, evitando rachaduras e garantindo que não enverguem também com o tempo. Após a secagem, galera, as tábuas passam por uma fresadora de precisão, que cria uma espécie de sulcos milimetricamente calculados para acomodar as minas. Esse é um dos momentos mais críticos de toda a produção do lápis de cor,
pois qualquer erro pode comprometer o encaixe perfeito da mina. Para garantir essa precisão, os sensores a lasers monitoram o corte e ajustam automaticamente qualquer variação na espessura da madeira. Com os sulcos prontos, chega agora a hora da montagem. A mina é cuidadosamente encaixada nos sulcos e, em seguida, uma segunda lâmina de madeira é posicionada por cima, formando assim o famoso sanduíche de madeira em mina. Esse bloco é então prensado por uma máquina de compactação hidráulica, que aplica uma pressão uniforme por alguns minutos para garantir assim que tudo fique bem fixado. O adesivo utilizado é uma cola especial flexível, que além de prender as camadas, ajuda a absorver impactos, reduzindo o risco de quebras internas. Após a colagem, as tábuas seguem para um forno de secagem, onde permanecem a uma temperatura de aproximadamente 60 graus Celsius por algumas horas, garantindo que a cola esteja completamente seca para o próximo passo. E agora que as minas estão protegidas dentro da madeira, o próximo desafio é transformar esse bloco em lápis individuais. Para isso, entram em cena as máquinas de corte rotativo, que esculpem cada lápis no formato desejado. Esse processo pode criar lápis hexagonais, cilíndricos ou triangulares, dependendo aí da linha da produção. A cada corte, sensores verificam se a mina está perfeitamente centralizada dentro da madeira, um detalhe essencial para garantir que o lápis aponte de forma uniforme. Após o corte, os lápis passam por um lixamento fino, onde as suas superfícies são suavizadas para remover qualquer imperfeição da madeira. Essa etapa também é crucial para garantir que a pintura e o acabamento final fiquem uniformes e aderentes. Agora, os lápis já possuem forma, mas ainda estão crus, sem pintura e sem identidade visual da marca. Antes de seguirem para a etapa final de acabamento, eles passam por uma inspeção rigorosa, onde as amostras são retiradas e testadas para garantir a resistência e qualidade. Agora, com os lápis cortados e polidos, o próximo passo é dar a eles a aparência final que tanto conhecemos: a pintura, gravação e afiação. O acabamento não é apenas uma questão estética, ele protege também a madeira, melhora a ergonomia e garante a identidade visual da marca. Essa fase envolve a pintura, a gravação da marca e, em alguns casos, até a afiação antes da embalagem. A primeira etapa do acabamento, como eu disse, é a pintura. Os lápis passam por uma linha automatizada onde recebem múltiplas camadas de tinta. Essa pintura tem dois objetivos principais. A primeira é a proteção. Essa camada de tinta funciona como um escudo, selando a madeira para evitar que ela absorva a umidade, o que garante maior durabilidade e resistência para quem usa. A outra é a estética. A cor da tinta externa não é escolhida por acaso, ela precisa representar com exatidão o tom da mesma cor da mina que está dentro do lápis, facilitando a sua identificação e tornando a experiência do usuário mais intuitiva. A tinta utilizada é a base de água, o que reduz impactos ambientais e evita substâncias tóxicas. Os lápis são girados durante a pintura para garantir uma cobertura uniforme. Em seguida, passam por um sistema de secagem controlada. Depois da pintura, os lápis seguem para a gravação da marca e a identificação no modelo. Isso é feito, galera, por meio de uma máquina de estampagem a quente, que imprime informações com o mesmo nome da marca, código do produto e, em alguns casos, até referência de dureza ou numeração da cor. O processo ocorre em altas temperaturas, criando um relevo sutil que reforça a qualidade do acabamento. A etapa final, antes da embalagem, é a afiação. Embora alguns lápis sejam vendidos sem ponta, grande parte já sai da fábrica afiada e pronta para uso. O processo é realizado por máquinas que fazem o corte da madeira e da mina com lâminas de precisão, garantindo que a ponta fique bem firme e definida. Esse processo é controlado para evitar o desperdício de material e reduzir quebras prematuras. Com todos os detalhes concluídos, é a hora dos lápis passarem para a última etapa antes de chegarem às prateleiras, a embalagem e os testes de qualidade. Agora que eles estão finalizados, falta garantir que cada um deles atenda aos padrões de qualidade antes de chegar às lojas e papelarias. Esse processo é essencial para evitar defeitos e garantir que o consumidor final tenha em suas mãos um produto perfeito, pronto para ser usado. O primeiro passo é o controle de qualidade, onde amostras de cada lote de produção são retiradas e submetidas a testes rigorosos. Um dos principais testes é a resistência da mina, onde os lápis são pressionados contra uma superfície para garantir que a mina não quebre com facilidade.
Além disso, há o teste de afiação, no qual os lápis são apontados mecanicamente para garantir que a madeira e a mina cortem de maneira limpa, sem esfarelar ou quebrar. Se algum lápis apresentar defeitos nesses testes, ele é descartado ou reciclado para evitar desperdício. Esse rigor na inspeção garante que apenas os produtos que atendem ao padrão Faber-Castell cheguem ao consumidor. E depois da aprovação nesses testes, os lápis seguem para a embalagem. Eles são organizados em conjuntos conforme a linha de produto, seja escolar, profissional ou artístico. O processo de embalagem é totalmente automatizado e inclui desde a colocação de lápis nas caixas até a selagem final. Algumas embalagens possuem janelas transparentes para que os consumidores possam visualizar as cores antes da compra, enquanto outras são feitas de materiais recicláveis, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade. Com tudo embalado, chega a hora da distribuição. Os lápis então são enviados para centros de distribuição ao redor do mundo, de onde seguem para papelarias, lojas e até mesmo compras feitas pela internet. O transporte é planejado para evitar danos às embalagens e garantir assim que o produto chegue em perfeitas condições ao destino final. E assim, um simples lápis de cor percorre uma longa jornada, passando por diversas etapas até chegar às suas mãos. Desde a escolha dos materiais ao controle de qualidade, cada detalhe é pensado para garantir uma experiência de uso impecável. Agora, da próxima vez que você pegar um lápis de cor da Faber-Castell, vai lembrar de todo o trabalho e tecnologia por trás dele. E você aí, gostou de descobrir como um lápis de cor é feito? Então, antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e também de se inscrever no canal para conferir mais vídeos como esse. Por hoje era isso, pessoal. Até a próxima e fui!